Olá, amigos do nosso Falando de Saúde de hoje. Está aqui novamente visitando o meu amigo, meu xará, o Dr. Márcio. E o nosso papo hoje é sobre odontologia, né, Isso doutor? aí. Doutor, recentemente o senhor mandou um vídeo para a gente lá, Sim. falando sobre os implantes, se ele dói ou se ele não dói para fazer. Aham. Eu, particularmente, fiz um implante, quebrei um dente mordendo um pedaço de chocolate Isso na acontece. Páscoa. Aham. E eu precisei fazer um implante porque não tinha jeito. Certo. Eu não senti nada, eu não senti nem a Anestesia. anestesia. Muitas pessoas mandaram perguntas pra gente, o Aham. teu vídeo tá lá, a gente comentou, nem publicou ainda, mas a gente comentou. Certo. Realmente, o implante dói? Olha, é uma pergunta, Márcio, que todo mundo faz aqui na clínica. Mas o implante normalmente não dói. Na verdade, não dói. Por quê? Porque, primeiramente, a gente entra com a medicação pré-operatória para o paciente, tá? Então, o paciente já vai tomar um antibiótico, logo em seguida que sair daqui, ele já vai sair com as analgésicos, anti-inflamatório, tudo prescrito. A técnica que a gente usa é uma técnica menos invasiva possível. Então, com isso, o índice de dor, eu falo para você, é exatamente, vamos falar, 99,99% dos nossos pacientes não reclamam de dor. Não é aquela coisa que acontece, a gente faz o implante no dia, a gente espera que, sim, antigamente os pacientes ligavam com dor, que tinha isso, tinha aquilo. Hoje, com essas técnicas, com essas coisas que a gente usa mais novas, não tem, cara. Os pacientes não ligam. A gente liga normal, a clínica nossa, a gente tem um hábito. O paciente fez implante num dia, no outro dia a gente quer saber como ele está. A gente quer saber o bem-estar do paciente, a gente zela por isso. E isso é quase 100% às vezes. O que dói, na realidade? É a extração de um dente. Porque aí você está agredindo um pouquinho, você está tirando aquele dente que está envolvido com osso, ligamento, vasos sanguíneos. Isso faz com que exista um pouco de dor. Então o paciente que chega aqui, às vezes ele está desdentado, ele já não tem um dente nenhum, ele tem um medo de fazer implante. Aí eu pergunto para ele, eu troco a pergunta, falo assim, você tirou seus dentes? Foi tranquilo? Foi. Então o implante é muito mais tranquilo. O implante é uma anestesiazinha simples, porque a gente já está com o paciente todo preparado lá, passa aquele anestésico tópico antes, então deixa o paciente muito confortável. E outra coisa que a gente faz também aqui na clínica, que ajuda muito os nossos pacientes, antes da cirurgia, a gente já dá um remédio para ele não ter edema, também ajuda muito isso, e também dá um remédio para ele ficar mais tranquilo, uma medicaçãozinha que deixa o paciente tranquilo, porque é normal, a gente às vezes quando a gente vai fazer uma coisa que é estranha para a gente, principalmente um procedimento cirúrgico, a gente fica aflito, nervoso, e o medo da gente às vezes potencializa a nossa dor. Então a gente dá uma medicação que dá aquela acalmada no paciente. Ele não vai dormir, tá? Mas ele vai acalmar aquele nervosismo, aquela tensão, e isso deixa com que a anestesia flua dentro dele tranquilamente e ele passa o procedimento todo tranquilo. É muito legal. O bacana dos implantes é que esse implante ele já vem totalmente moldado, ele já vem assim, preparando a estética também da boca, do sorriso, né? Sim, os implantes hoje, eles evoluíram muito, bastante. Hoje, para você ver, até um implante aqui, ó, vou até ter a licença de pegar aqui, vou mostrar para vocês, esse já está aberto aqui. A gente trabalha com implante, hoje é um top de linha esse implante. Ele já vem dentro de um líquido que simula como ele estivesse dentro da boca, tá? Então isso aqui ajuda muito no pós-operatório, na dor, ajuda muito para que o implante não ocorra, que o implante não dê certo na boca. Esses implantes aqui é 99,9% que ele vai dar certo, tá? Então é fácil também na hora de fazer aquela estética do paciente, deixar uma estética bacana do paciente depois, futuramente. O senhor falou aí de 99,9% de dar certo, né? Esse 0,1% são aquelas pessoas assim que pode apresentar uma rejeição, seria isso? Rejeição não existe de implante. Não existe. Porque um implante não é um órgão, tá? Uhum. O implante é uma coisa que a gente vai colocar dentro. É como se você fosse colocar numa perna, você vai colocar, quebrou um osso, você tem que colocar uma placa, alguma coisa de titânio. Uhum. É o mesmo material que vai no osso da perna, de um braço, é o que vai na boca. Falar assim que o implante vai rejeitar, não acontece porque ele não é um órgão, não é um coração, não é um pulmão, que a gente sabe assim que vai dar uma rejeição de órgão. Então o implante, quando que acontece que o implante, às vezes ele não dá certo?
principalmente quando o paciente tem algum problema de saúde, que às vezes isso impeça a formação de osso em volta do implante, mas um grande caso muito importante é o fumante, tá? O fumante, ele tem muita probabilidade, a maior probabilidade do implante, às vezes, não dar certo, porque a nicotina ali, principalmente no pós-operatório, ela afeta muito a formação de osso. E outro problema muito grande é a higienização, tá? O paciente tem que ter uma boa higienização, não é porque ele está só com implante, ele tem que higienizar, ele tem que fazer conforme é explicado durante o procedimento aqui para ele. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos já. E aí... Você sabia que 69% dos fumantes do mundo têm vontade de parar? Após 20 minutos sem fumar, sua pressão arterial volta ao normal. Em 2 horas, não há mais nicotina no sangue. Em 24 horas, seus pulmões funcionam melhor. Em 48 horas, você sente melhor o gosto e o cheiro das coisas. Antes de 3 meses, sua função pulmonar melhora até 30%. Em 1 ano, o risco de doenças ligadas ao coração cai pela metade. Em 10 anos, o risco de desenvolver câncer é igual ao de um não fumante. O hábito de fumar diminuiu 38% no Brasil. Faça parte dessa estatística. Pare de fumar. Nós podemos ajudar você. Procure a unidade mais próxima e saiba como. Voltamos então aqui com o Dr. Márcio. Doutor, um dos nossos leitores, amigos da internet, tudo mandou pra gente a seguinte pergunta. Em grandes centros você tem o anestésico normal, que vai lá dar aquela picadinha, mas também tem aquele gásinho, e o pessoal toma, nem vê o que está acontecendo, né? E ele perguntou por que no interior não se usa isso? Bom, isso é fácil e rápido de responder. Então hoje, se a gente for usar um anestésico com gás, encareceria muito o valor final para o paciente. Então isso hoje, aqui a gente não consegue ter essa demanda de paciente que conseguiria pagar por esse produto. Então ainda, não vou falar que é uma coisa que pode acontecer sim, ainda a gente não tem essa ferramenta para usar aqui na clínica. Mas futuramente é uma coisa que posteriormente teremos aqui sim. Questão de custo a gente tem que pensar mesmo, porque não é só o seu custo, é o custo que vai lá para o justamente, paciente. Né? Justamente, esse custo vai direto para o paciente, né? Porque é uma coisa que é cara e a clínica tem que repassar esse custo. Então a gente não consegue ainda ter essa demanda para tudo isso. Muito bem. Tem uma outra perguntinha que chegou para a gente lá, que a gente comentou até no vídeo anterior. A pessoa disse que os dentes dela, principalmente na parte de baixo, todos eles balançando. Moles. E ela foi conversar com um outro profissional, e o profissional falou para ela que não ia ter como resolver o problema dela, que era um problema genético, sei lá o que ele falou para ela lá, e ela ficou desesperada. E quando ela viu o nosso vídeo, ela mandou a pergunta. Dá para fazer um implante com essa boca tudo mole? Como é que funciona isso? Bom, primeiramente, falar que isso aí, esses dentes, quando eles ficam moles, isso é um problema periodontal. É um paciente que pode ser um problema genético, mas é um paciente que às vezes tem um problema de formação de placa muito grande. E a placa, com o tempo, ela vai se calcificando, o osso vai criando uma inflamação gengival, o osso vai reabsorvendo e o dente vai criando mobilidade. Tá? Chega uma certa hora, que a gente vê, depende da hora que o paciente for buscar um tratamento tardio, a gente não consegue mais tratar esses dentes. Então, normalmente, nesses casos, a gente opta pela extração e colocação de implantes. Mas sim, existe a possibilidade de colocar implantes. Não dá para se tratar aqueles dentes, porque se eles tiverem uma mobilidade já de um grau alto de mobilidade, a gente não consegue tratar. Um dente que está com uma mobilidade de um grau menor, a gente consegue fazer raspagens com frequência, a gente consegue manter esses dentes desde que o paciente venha com frequência. Mas na pergunta específica, aquele dente que está todo mole, já está numa condição já mais precária, a gente teria que sim extrair esses dentes e dar sim para colocar implante.
Tem alguns casos que limita a colocação de implante? Tem. É quando existe pouco osso, mas embaixo. Normalmente, se a pessoa tem dente, ela costuma ter bastante osso ainda, mesmo que tenha reabsorvido algum pouco desse osso. Mas dá para colocar sim. E quando não, a gente tem o quê? A gente lança a mão de enxertos de osso, que a gente consegue repor aquele osso que está ali e posteriormente fazer os implantes. Então acho que está respondida a sua pergunta aí, né? Já aproveitando, visita sempre o seu dentista, toma um cuidado especial com a sua boca, porque a sua boca é... Eu falo sempre, tomando a liberdade de falar aqui um pouquinho de novo, que fazer o cuidado, a prevenção, ela não é cara. Se você fizer a prevenção pelo menos a cada 6 meses, você vai evitar o quê? Um gasto futuro maior, porque você vai descobrir coisas que podem estar no começo, uma cárie no início, uma doença periodontal no início, e se é tratada de uma forma simples. Agora, aquela pessoa que por medo, ou porque às vezes pensa eu vou gastar indo no dentista, acaba deixando de lado, esse daí sim, ela vai empurrar um problema com a barriga lá para frente. Aí sim, lá na frente, o tratamento pode ser caro, um tratamento com mais coisas para ser feito. Então, a prevenção é o melhor caminho. E nós brasileiros, eu falo que a grande maioria não pensa muito em prevenção, pensa no dentista na hora que tem dor, na hora que quebrou um dente, sempre em cima da hora. Aí na hora que o problema já está numa forma já bem avançada e a gente já não tem mais como fazer nada. Aí você fala que a culpa é do dentista que ficou caro. Justamente. A gente tem realmente que fazer essa prevenção, se cuidar, não só na área de odontologia, mas em todas as áreas. Vai visitar o seu médico, conversa com o seu médico. Às vezes você está com um problema de saúde que foi causado por um problema na odontologia. Acontece também, a gente pode falar isso num outro vídeo, a gente pode explicar o que acontece com a bactéria que tem na boca. Isso é muito importante, porque ela é muito séria. Muito bem. Eu acho que ficou bacana hoje, respondemos as perguntas aí dos nossos amigos da internet e também da Revista Mais. E se tiver mais perguntas, que mandem, que a gente vai estar sempre respondendo. Eu falo para vocês, mandem no nosso endereço, a gente não quer perturbar o doutor aqui, mas mandem pra gente, a gente filtra tudo, passa para ele e ele vai respondendo através desses vídeos. Combinado. Certinho? Então eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.